Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. Parabéns pelo teu verdão aí, Otavinho. Obrigado, obrigado. Mas acendeu a luz vermelha aqui, travou tudo aqui. Agora Opa, já destravou. Essas coisas acontecem, né? Então, faz quer parte. dizer, eu estou até de camisa vermelha em homenagem ao Flamengo, que ontem jogou sábado, né? Maravilhosamente bem, né? Mas, infelizmente, foi para o Palmeiras o título da Libertadores. Ô, Silmar, antes da gente entrar no nosso assunto, já que estamos falando nisso, rapaz, que tapete feio que puxaram do Renato Gaúcho, não? Inventaram até que ele facilitou o jogo contra o Grêmio, para o Grêmio sair da zona de rebaixamento. Esse pessoal, quando quer puxar tapete lá no Rio, não tem igual, né, meu amigo? Puxaram do Rogério Olha Ceni, só. puxaram do Rogério Ceni de madrugada. Mandaram um WhatsApp pro Rogério Ceni falando que ele estava demitido como técnico do Flamengo. Ele estava ganhando tudo. Botaram o Renato Gaúcho e olha só, o feitiço virou contra o feiticeiro. Como a gente diz lá no interior, bem feito, castigo de Deus. Tiraram o Rogério Ceni de lá injustamente, entendeu? Bem feito. Ô, Silmar, vamos lá. Cotações primeiro, aí depois a gente entra nos outros Ah, assuntos. ok. Tavinho, depois do tombo lá de sexta-feira, depois do nosso programa aqui, o mercado desandaram nas bolsas internacionais, teve quedas violentas aqui, especialmente o petróleo. O petróleo desabou em nada menos que 13% na Bolsa de Nova York na sexta-feira por conta dessa notícia aí essa nova variante do coronavírus que surgiu lá no sul da África, aparentemente surgiu por lá, tem gente dizendo que surgiu na própria Europa aqui, e isso está alertando o mundo inteiro aqui para a possibilidade de novos lockdowns, então tudo isso acabou contaminando o comportamento dos mercados da sexta-feira. Então, a desabada geral. Mercado de commodities também. Hoje está um pouco mais tranquilo o mercado, todo mundo achando que a queda foi exagerada na sexta-feira, dos mercados de commodities, das bolsas financeiras, etc. E hoje o mercado tenta uma recuperação, mas ainda com um ponto de interrogação muito grande pela frente, porque não se sabe ainda as consequências, o tamanho do perigo dessa nova variante do coronavírus que vem assustando o mundo. Então, hoje o petróleo está recuperando, pelo menos uma metade do que perdeu na sexta-feira, caiu 13% na sexta-feira, agora subindo 6,7% na Bolsa de Nova York, 5,7% em Londres. E os mercados de commodities agrícolas também se recompõem do tombo de sexta-feira. Soja há pouco estava subindo na Bolsa de Chicago, o milho ainda caiu um pouco, 0,4%, soja subindo 0,7%, trigo subindo também 0,4%. Na Bolsa de Nova York, o algodão se recupera, foi o tombo maior dos mercados de commodities, foi o algodão na sexta-feira, caiu cerca de 4%. Hoje, buscando a recuperação, sobe 0,3%. O açúcar também, 0,6%. E o café ainda continua com uma pequena queda de 0,1%. Aqui no Brasil, o mercado de câmbio oscilando pouco, uma alta de 0,1%, R$ 5,60. E o mercado de ações aqui, Bovespa, que despencou cerca de 4% na sexta-feira, busca uma recomposição também, está subindo agora há pouco 1,8% aqui na nossa B3, tá vendo? Já que você falou aí em algodão, uma boa notícia é essa, né? Do algodão brasileiro sendo vendido para o Irã, que tem um mercado têxtil, uma indústria têxtil bastante moderna e muito produtiva. Boa notícia essa. Excelente notícia também, até porque, em primeiro lugar, é uma permuta por um artigo em falta aqui no Brasil, que é a ureia, né? Uhum. Componente básico aqui da indústria de fertilizantes, então troca-troca. E com isso se abre mais o mercado, o Irã, que não importava algodão brasileiro, passa a importar em função dessa permuta, e isso também diversifica os mercados do algodão brasileiro, que até agora estavam muito concentrados lá no leste asiático. Vietnã, Tailândia, países do extremo do Sudeste Asiático, e agora abre-se o mercado mais na Ásia Central, que é muito bom, a diversificação, isso é muito bom para o algodão brasileiro e é bom também para todos os produtores que vão ter aqui ureia do Irã para complementar a nossa necessidade de fertilizantes, que andam bastante complicados aqui, com preços altíssimos e até ameaça de falta de produto para a próxima safra. Então, é uma solução boa para todos os lados. E a variante Omicron do Covid-19, que foi divulgada na quinta-feira, mudou, você até citou aí, balançou completamente mercado financeiro, a dúvida sobre o que vai acontecer agora. A OMS acaba de fazer um anúncio de que essa variedade é risco global
e ela tem diversas consequências. Vamos aproveitar, porque um pouquinho antes de você eu tinha chamado o nosso correspondente da Band na Europa, o Jamil Chad, e aí foi a hora que acendeu a luz vermelha e travou tudo, pânico geral, que nem lá na diretoria do Flamengo hoje. Mas agora já está tudo ok, vamos ver então o que tem a dizer o nosso correspondente na Europa, o Jamil Chad. Essa é uma história já cantada, no caso, né? E vamos torcer para que essa mutação possa ser lidada pelas vacinas. Mas e se um dia não for? Né? Essa é a grande questão que a OMS coloca. Vamos tentar dar alguns passos para trás e entender essa história. A OMS, os cientistas, não é a instituição OMS, são os cientistas que alertavam que, enquanto a vacinação não acontecesse de uma forma importante em várias partes do mundo ao mesmo tempo, existiria o risco de uma transmissão continuar. Ao continuar, essa transmissão, então, permite que o vírus ganhe mutações. E essas mutações podem ser inofensivas, podem ser mutações pequenas, mas elas também poderiam ser mais letais. Por enquanto, não aconteceu a maior letalidade, aconteceu a maior transmissibilidade. Mas, eventualmente, uma outra mutação pode ir nessa direção. E aí o que aconteceu? Os países do G20, inclusive o nosso, estamos aí, se você pegar os 20 países aí, os maiores países do mundo, eles concentram 80% de todas as vacinas do mundo. Agora, se você olhar para os mais pobres, os países mais pobres, eles conseguiram, do total de vacinas distribuídas, apenas 0,6%. Ou seja, na prática, não estão vacinados. Em alguns lugares, na verdade, no continente africano, apenas 1 de cada 4 enfermeiros está vacinado. 1 de cada 4. Enquanto isso, em vários países do mundo, pelo menos nos ricos, em alguns emergentes, já estamos vacinando as crianças. Então, de fato, existe uma enorme disparidade no mundo e que é essa disparidade que agora ameaça. Por que ameaça? Porque se essa mutação for mais perigosa, ela não vai ser mais perigosa apenas para a África do Sul ou para Botsuana. Vai ser mais perigosa também para a Dinamarca, aqui para a Suíça, para os Estados Unidos, para vários outros países do mundo. Por isso que distribuir vacina não é caridade. Distribuir vacina é a única forma de lidar hoje com a pandemia. Então, essa é a situação. E agora o que aconteceu? A OMS distribuiu um comunicado técnico a todos os governos, isso não foi um comunicado de imprensa, foi enviado aos governos, dizendo o seguinte, que existe um risco alto com a mutação, com essa mutação específica. Não há, por enquanto, um detalhamento sobre isso, porque os estudos estão sendo feitos, mas a OMS deixa muito claro que isso não é mais uma mutação qualquer, que existe sim um risco elevado, pelo menos essa é a palavra colocada. E agora a questão é correr, basicamente, com a ciência para tentar identificar se as vacinas funcionam da mesma forma, qual é o impacto exatamente para as diferentes faixas etárias e, claro, acima de tudo, se os testes diagnósticos também funcionam. Zé, muito claro e interessante o que trouxe o nosso brilhante Jamil Chad, né? E explica bem qual é a situação. Então vamos a algumas análises sobre a nova cepa aí, Omicron. Claro, isso já era previsto, porque é um vírus. Vírus são mutantes. Hoje nós já temos casos de Omicron em vários países da Europa. Foi anunciado os primeiros casos na África do Sul. Já temos até na América do Norte e Inglaterra, se eu não me engano. Ou seja, ela se propaga rapidamente, como qualquer vírus, como a Covid fez, né? Variantes vão continuar ocorrendo. A Covid vai ser... Aliás, a Covid é um tipo de gripe, né? Mas ela vai continuar sendo um tipo de gripe como variantes. Nós não tomamos a cada ano uma vacina contra a gripe que já insere um novo combate a uma mutação de um vírus? E é isso que está praticamente anunciado. E, como disse o Jamil, o risco agora é saber se vai aparecer uma variante mais letal, como já tivemos na gripe, a gripe espanhola, aquela outra gripe há pouco tempo atrás, né? Então, o risco é saber... Fecha a porta para mim, por favor. O risco é saber se nós teremos aí uma variante mais letal, e muito provavelmente teremos. Então, isso que o Jamil falou, quer dizer, dar vacinas para países pobres, e ele citou até, na África, apenas 1 de cada 4 enfermeiros está vacinado. Quer dizer, então, dar vacina para os países pobres não é fazer caridade, é cuidar da segurança mundial.
Só para citar como exemplo, esse medicamento aí que foi usado preventivamente, foi tão discutido, a tal da ivermectina, né, que combate vermes, na verdade, tem para animais e tem para humanos. Mas esse medicamento, a MSD, Merck Sharp Dohme, ela produz esse equipamento e dá de graça para diversos países africanos, porque a condição higiênica lá e sanitária é péssima. Então, a saúde das pessoas está sempre pendurada. Então, Silmar, esse é o grande detalhe, né? Esse. E aí eu vou inserir mais um pouquinho, depois o discurso está com você. O Pronaf, a Comissão de Agricultura da Câmara, anunciou que o Pronaf não será cobrado enquanto durar a pandemia da Covid-19. Epa! E aí? Deposita o dinheiro em juízo, porque um dia vai ser cobrado tudo, e nós vamos ter mais um problema, que nem tantos que nós já temos aí, com dívidas que são prorrogadas, não é? Do jeito que a Covid vai, me parece que a Covid não vai parar nunca. Nós vamos ter que conviver com a Covid e tomar as vacinas que forem aparecendo. Meu Deus do céu, é preciso conviver com isso e arrumar um jeito, não de ficar empurrando com a barriga, como a gente diz, mas de resolver, porque podem se tornar e se criar responsabilidades futuras impagáveis. É com você. Toda razão, Tavinho. Eu chamo a atenção para esse alerta do Jamil Chad aqui, a questão da vacinação, né? Não tem que ser opcional esse negócio, tem que ser um tanto obrigatório, porque isso contamina todo mundo, ou seja, não dá para ter uma parte da população mundial vacinada e outra não, né? Então, vacina tem que ser uma coisa obrigatória, senão vamos estar assistindo variantes a toda hora, umas mais letais, outras menos, mas sempre com a possibilidade de mutações nesse vírus, e isso não vai acabar nunca, se não tiver realmente uma seriedade maior nessa questão da vacinação, inclusive nesses países mais pobres, recebendo doações de vacinas por parte dos países ricos. Não tem outro jeito, né? Ou vacina todo mundo, ou vamos assistir à repetição dessas variantes como essa que a gente está vendo agora, essa Omicron, que está assustando todo mundo. Pois é, e parabéns à cidade de Salvador, que cancelou lá as comemorações do Réveillon. Sensato, é assim que tem que ser. Os governantes precisam pensar primeiro na questão da saúde, né? Outra coisa, Silmar, vamos lá para o etanol. Agora, o texto segue para análise do Senado, mas a Câmara aprovou a compra do etanol por postos diretamente de produtores ou importadores. E o presidente lá do Instituto Combustível Legal disse que isso não vai baratear o custo do etanol nas bombas. Então, serve para quê? O que eu queria falar serve para quê? É verdade, não faz muito sentido, a não ser que fosse baratear de forma significativa, não simplesmente alguns centavos. Senão, é um risco muito grande esse negócio de venda direta, como chamou a atenção esse profissional que você citou aí. Então, é um risco grande por nada, se não houver realmente uma baixa significativa, e eu acho que não vai haver mesmo. Uma coisa não depende de outra. Tem todo um complexo aqui de variações de preço de commodities no mercado internacional que interfere nos preços dos combustíveis. Então, não é uma penada dessa, supostamente simplificadora, que vai resolver o negócio. Pode ser um tiro pela culatra, inclusive. A gente vê combustível de má qualidade sendo comercializado diretamente pelos distribuidores. Exatamente. E também com a possibilidade de repente, por algum problema ou outro, você ter um desabastecimento do mercado. Porque hoje nós temos um sistema único de combustível. Tem o SUS de saúde, esse é o Sistema Único de Combustível, SUC, Sistema Único de Combustível. Quer dizer, a Petrobras comanda todo o esquema e toda a operação, e aí você tem uma certa garantia da distribuição, porque tem uma organização. Com cada um comprando o seu macarrão do jeito que quer, tem macarrão que custa 25 o pacote, tem macarrão que custa 1,50. Né? E aí, como é que fica o negócio? Outra coisinha, o PSDB desenroscou lá, conseguiu aprovar o João Dória, desenroscou. Foi só o TSE entrar na parada, hein? Tá vendo como eu falei que esse TSE entende de urna eletrônica como ninguém? Mas eu quero que você me fale um pouquinho mais sobre o Boletim Focus, que não tem nenhuma novidade e a inflação vai acelerando. Praticamente toda semana a mesma toada, né, Tavi? Inflação aumentando na perspectiva dos investidores, dos analistas. Toda semana acontece aí uma variação para cima, tanto para o ano corrente quanto para o próximo ano também, né? Então, o IPCA para esse ano já está em 10,15, a perspectiva do mercado, e o ano que vem já está batendo no teto, que é o teto oficial
né, do Banco Central, que é 3,5%, tem 1,5% para cima ou para baixo, então 5% já é o teto da meta do ano que vem. E certamente eu acho que vai acabar sendo superado, porque os índices inflacionários continuam ainda crescendo aqui, pelo menos na percepção dos analistas. PIB caindo como consequência, ou seja, a economia sofre as consequências do próprio crescimento da inflação. Esse é o pior dos mundos, a inflação alta com a economia caindo. Se estivesse subindo, pelo menos, haveria alguma justificativa para uma inflação mais alta. Está acontecendo exatamente o oposto, né? Taxa Selic continua lá em cima, não houve mudança na percepção dos analistas, mas está lá em cima, né? Com tendência a qualquer momento ela ser superada, inclusive 9,25% para esse ano, 11,25% para o ano que vem. São taxas altíssimas de juros, já na casa dos 2 dígitos, ou seja, uma perspectiva nada animadora, né, também? Nada animadora e muito triste quando a gente vê, que nem na manchete do UOL de hoje, que tem pessoas chegando às unidades de saúde e desmaiando dentro da unidade de saúde porque está sem comer. Sem comida no Brasil. É inacreditável, é inacreditável. Eu li um caso que me chocou. Uma mulher grávida chegou num posto de saúde de pronto atendimento e começou a ficar branca, com os olhos fundos e branca. E a enfermeira chegou nela e disse: a senhora está bem? A senhora usou drogas, alguma coisa? A mulher regalou um olho para ela. Droga, moça, eu não como há 24 horas. Teve um rapaz que estava sentado na cadeira num posto de saúde também, numa unidade do SUS, sei lá, caiu para frente e desmaiou. Não comia há mais de 24 horas. Pelo amor, que situação é essa? Aliás, eu pude acompanhar nos últimos dias um caso de atendimento pelo Sistema Único de Saúde de uma pessoa que precisou de emergência e, olha, funciona, o SUS funciona. Se não fosse o SUS no Brasil, o povo brasileiro ia estar pior do que já está, mas muito pior. E se nós temos um índice de vacinação hoje da Covid também bom, é porque o SUS funciona. O sistema de vacinação no Brasil funciona. Porque se não funcionasse, meu amigo, olha, isso aqui seria uma tragédia. Uma tragédia maior que qualquer outra tragédia que já aconteceu na face da Terra. Acho que você pensa também assim, né? Você tem toda a razão também, o cenário aqui realmente é dramático, e não fosse essa situação, essa atuação do SUS aqui, que é um caso, são dos poucos casos no mundo que nós temos esse tipo de assistência, como aqui no Brasil, por causa da Inglaterra, por exemplo. Os Estados Unidos não tem isso aí, assistência universal, por exemplo. Então lá, quem não tem dinheiro realmente sofre também, embora o país seja rico, então isso suaviza um pouco a situação. Então o Brasil tem essa vantagem, pelo menos, mas se não tivéssemos isso aí, que desastre seria essa consequência dessa pandemia aqui no nosso país, né, também. Pois é, mas com a pujança que a gente tem agrícola e pecuária, pessoas passando fome no Brasil, é inconcebível, é inconcebível. Por exemplo, fim de semana, o que eu tive de gente me pedindo comida, me pediu dinheiro, na porta do supermercado, no farol da esquina, na calçada durante a caminhada, pessoas pedindo comida. Lamentável, Brasil. Lamentável. Sem dúvida, também. Silmar, amanhã retornamos, tá bom? Forte abraço.